acontece na nossa vida, né? Só que se não derem uma cutucada, a gente acaba não fazendo direito, a gente acaba não lembrando das coisas que acontecem, principalmente no ambiente de trabalho, quando a gente trabalha em equipe. Tá certo? Vocês estão vendo aqui o primeiro slide, primeiro item aqui, né? O que vocês estão vendo aqui? Vou fazer algumas perguntinhas também. Uma hierarquia. Não só uma hierarquia, o que mais? Uma equipe. Né? O que é uma equipe? Para vocês, o que é uma equipe? Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Só um ajuda o outro? Só. Isso é muito importante. Uma equipe, na verdade, a gente fala, né? Eu ouvi até que o Hudson fala isso para vocês, né? Como se fosse uma engrenagem. Estou errado? Fala, né? Como se fosse uma engrenagem, em que uma roda não funciona sem a outra roda. Então, uma equipe são vários membros, né? Como se fosse um círculo, um elo, tá? Com vários membros. E cada função de cada membro é importante para a equipe inteira, para a gente atingir um objetivo comum. Só que a equipe, a gente não pode saber só o nosso trabalho. A gente, claro, a gente tem que saber e fazer bem a nossa função. Mas na equipe a gente também tem que saber o que os outros estão fazendo. Por quê? Porque isso aumenta a produtividade, aumenta o trabalho. Certo? Todos estão vestindo a mesma camisa, tem alguma coisa a ver? Também, tem. Não tinha pensado nisso, mas tem. Tem sim. Exatamente. Todos estão vestindo a mesma camisa. São todos no mesmo time. Exatamente. Exatamente isso. No trabalho em equipe, dá para enxergar ou não? Está muito pequenininho. No trabalho em equipe, cada membro sabe o que os outros estão fazendo e a sua importância para o sucesso da tarefa. Eles têm objetivos comuns e desenvolvem metas coletivas, que tendem a ir além daquilo que foi determinado. Trabalhar em equipe é um exercício que exige paciência, comunicação e permissão. Exige? Com certeza. Permissão, para que as pessoas encontrem seus espaços para propor e testar novas ideias. Paciência, para que as pessoas se sintam confiantes de que a tentativa é possível e vale a pena, mesmo com o risco de erro. Afinal, você só erra 100% dos chutes que você não dá. E comunicação, fator chave de sucesso em qualquer organização. Trabalho em equipe requer nivelamento de informações para que todos caminhem na mesma direção. Que foto que vocês estão vendo aqui? Uma orquestra. O que é uma orquestra? Como que funciona uma orquestra? Embora a gente, muitas vezes, a gente nem nunca viu ou assistiu pela TV alguma orquestra. O que é uma orquestra? Como que funciona? Todo mundo junto, em sintonia. Em sintonia. Cada um tem uma função de tocar um determinado instrumento musical. Certo? Só que se um destoa, coloca um som ou mais grave ou mais baixo, do outro, estraga, destoa. Não fica um trabalho em equipe. Certo? Então, a gente tem que pensar em equipe. Eu gosto muito de falar em orquestra. Tá? Orquestra, coral, onde as pessoas realmente se ajudam, sabe a sua função, mas sabe também a função do outro. Porque se ela não souber a função do outro, ela também não faz direito a dela. Tá? A gente vai ver mais pra frente um tópico relacionado a isso. Inclusive, todos os tópicos da palestra, na verdade, são todos muito parecidos e um consequência do outro. Tá? Sempre um tópico já puxando para o outro também. Um outro exemplo de trabalho em equipe é a formiga. Por que formiga trabalha em equipe? Como que é o trabalho da formiga? Por que eu estou dando muito exemplo? Porque são os exemplos que através dos exemplos que a gente consegue analisar como que é o nosso próprio trabalho também. Será que a gente está trabalhando em equipe? Ou será que a gente só está trabalhando? Ponto. A gente tem que ter muito isso em vista, tá? Porque o trabalho em equipe, você não está trabalhando sozinho, tá? Você está trabalhando com várias outras pessoas. Sempre vou repetir, ela, sempre, tá? A formiga que eu estava falando, como que é o trabalho da formiga? Quem já viu uma formiga trabalhando?
nunca viu formiga trabalhando? Já. Como que elas trabalham? Todas juntas. Todas juntas. No inverno, tempo de chuva, elas já armazenaram no verão, no tempo seco, né, alguns alimentos para ela. Ela tem uma certa sabedoria, a gente pode até dizer isso, tá? Ela tem até uma certa sabedoria, por quê? Porque elas não são seres racionais, que nem nós somos, e tem esse tipo de pensamento. Então a gente tem que pensar bem nisso, tá? Então o trabalho em equipe, ele é um trabalho extremamente importante, porque hoje em dia a gente não vive mais praticamente sem trabalho em equipe, certo? Eu acabei não me apresentando, a Nicole falou meu nome, eu acabei não me apresentando. Eu sou advogada e eu também pertenço a uma assistência, a uma entidade religiosa que tem aqui em Jacutinga. Eu sou presidente dessa entidade. E nós trabalhamos em equipe. Então, o que acontece? Nós temos, claro, tem a hierarquia e tem a função de cada um. Só que todo mundo sabe a função do outro. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou presidente, mas se o tesoureiro não comparece no dia da reunião, eu sou tesoureira. Se eu não posso ir, mas o tesoureiro vai, ele pode fazer as minhas vezes. Não sempre isso, claro. Só que a gente tem que saber a função do outro para quê? Por que eu estou frisando muito isso? Por que a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas também tem que saber a função do outro? Por quê? Não é nem falha, mas é justo. Ah, tá. Também. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas é exatamente isso. Tá? Estão entendendo? Tá dando para entender? Tá? Eu estou tentando ser um pouco mais sucinta pelo tempo que a Nicole me deu. Certo? Então qualquer coisa a culpa é dela. Tá? Então, o trabalho em equipe é isso. A gente tem que saber também a função do outro, porque se a gente souber a função do outro, a gente vai ver, não é questão de falha, mas a gente tem que ter a sabedoria para produzir. E se uma pessoa falta, se acontece alguma coisa, a gente tem que saber o que o outro está fazendo para a gente tentar fazer ou tentar remanejar. Isso deve acontecer bastante aqui com plantão, não sei, eu imagino, né? Então tem que haver esse remanejamento. Isso é trabalho em equipe, tá? É o que eu falei. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já ouviram. Vocês vão ouvir apenas, mas vocês vão ouvir de novo, né? De uma forma sistematizada. E muita gente vai lembrar de algumas coisas que fazem no trabalho. Isso aconteceu muito lá na DENC, quando eu dei. Dicas para trabalhar bem em equipe. Que foto que é essa? Por quê? Por que eu dei ela no foto? Seja paciente. Alguém jogou xadrez? Eu nunca joguei. Tem que ter uma paciência. Exatamente. Vezes para terminar uma partida. Exatamente. No caso, eu peguei a característica da paciência no jogo do xadrez. Jogo de xadrez, você não pode ter pressa, né? A gente tem que ter muita calma para jogar, né? Tem lá as peças, tudo. A paciência é uma das grandes características, tá? Em trabalho em equipe. Por quê? Por que a paciência é tão importante assim? O que a paciência sugere para vocês? Aqui tem mais gente, então estou perguntando mais. Bate a Porque mesa. às vezes muitas coisas que a gente quer resolver não depende às vezes só da gente. Depende às vezes do outro e naquele momento não é possível resolver naquele momento. Exatamente isso. Ser paciente é você saber esperar o momento correto para acontecer as coisas. Nem sempre. Às vezes a gente fica nervoso porque não aconteceu do jeito que a gente queria, ou naquele determinado momento, né? Às vezes uma pessoa, não sei, vou dar um exemplo hipotético daqui, algum cliente vem aqui, né? Algum paciente quer ser atendido logo, precisa, mas naquele momento não dá. Ou seja, estou chutando o exemplo, viu, Não dá, né? É bem a nossa realidade. Não dá. Nós, vocês no caso, né, que atendem, tem que ser paciente, a pessoa também tem que ser paciente, né? Por quê? Porque
paciência não sugere, a paciência sugere respeito, sugere consideração, tá? Por mais nervosos que nós fiquemos, nós temos que ter respeito e consideração com as pessoas, tá? Mesmo que fiquemos muito bravos com elas, tá? Acontece, isso acontece, né? Aceite as ideias dos outros. Bom, ninguém sabe disso, né? Quando a gente está num trabalho em equipe, a gente está convivendo com diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Tá? Não existe um padrão que a gente possa chamar de normal, porque o normal não existe. Né? Na filosofia eles dizem normal e anormal. Não existe, tá? Não existe padrões. Então, se você está convivendo com várias pessoas, você está convivendo com várias ideias, vários estilos de vida, várias famílias, várias raízes. Então, cada um tem a sua própria ideia, tem a sua própria opinião. Muitas vezes, no trabalho em equipe, né, numa equipe, uma ideia é diferente da outra. E aí o que acontece? A gente acaba criticando a pessoa que fez uma determinada ideia que, por exemplo, foi muito absurda, ou não era certa, não era correta para aquele determinado momento do trabalho. Errado. A gente pode realmente não concordar com a ideia. Tá? A gente pode não concordar com a ideia, a gente pode nem gostar daquela pessoa, mas a gente, no ambiente profissional, nós temos que ser profissionais, nós temos que ser objetivos, tentar julgar pelo menos algumas falhas, algumas ideias das pessoas com mais objetividade. Tá? Então, quando a gente tiver uma ideia, ou melhor, quando uma outra pessoa tiver uma ideia, né, dentro da equipe, você não gostou da ideia, tem que criticar a ideia, não tem que criticar a pessoa. Aquela pessoa é louca, não. A ideia dela não está correta naquele determinado momento. Tá? Nós temos que pensar muito nisso. Uma das bases, né, numa equipe é o respeito, é a consideração. A gente tem muito tato para falar com as pessoas, né? E vocês devem lidar com muita gente todo dia, né? Tem que ter tato para lidar, tá? Porque senão perde o respeito. A vida é como um espelho. Se você perde o respeito pelo outro, o outro também vai perder o respeito por você. Num ciclo que vai ficar indefinidamente. Entendeu? Você pode nem concordar com a ideia do outro. Se não me engano, foi Rousseau que falou uma vez. Eu posso não aceitar a sua ideia, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Você não precisa concordar com a ideia dele, mas você aceite que existe uma ideia dentro do grupo. E sempre criticar a ideia. Isso não acontece, né? Todo mundo mete pau em quem? Na pessoa. Em vez de meter o pau, entre aspas, né? Perdão a palavra, na ideia. Tá? É daí que nascem os grandes desencontros de relacionamentos profissionais. Que existem muitos, né? Aí um não olha para a casa do outro, não existe isso? Conversas atravessadas, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui. Não critique os colegas. As conversas atravessadas existe em qualquer ambiente de trabalho, tá? Eu trabalho com o Dr. Rodrigo, que é o meu sócio, e veio me auxiliar também, né? Veio ser meu assistente eletrônico aqui também. E sempre tem conversas atravessadas. O que a gente tem que fazer com isso? O que a gente tem que fazer com conversas atravessadas? Esclarecer. Dialogar. Oi? Tira ali. Vocês estão vendo como que surgem as coisas? Todo mundo vai lembrando de alguma coisinha que está acontecendo, ou que aconteceu dentro do ambiente de trabalho, né? Então, na verdade, o diálogo serve para isso, tá? Para a gente não criticar o colega. E se a gente tem alguma ideia atravessada sobre ele, a gente tem que chegar e conversar diretamente com ele. É difícil? Claro que é. Mas a conversa não sai atravessada. Porque a gente sabe que muitas vezes o que a gente fala, mas
mas vai chegar para ele como ABCD. Né? Então, a gente tem que ter maturidade profissional, principalmente, para chegar na pessoa e falar, olha, eu acho que você... Isso, eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui de ideias, de situações profissionais. Depois eu vou chegar na fofoca, tá? Você fez isso, isso e isso. Entenderam? Saiba dividir. Saiba dividir aqui, está no sentido de... Tá vendo que belezinha? Eles estão dividindo. Eles estão dividindo ali uma pipoca, eu acho, né? Uma hora dessa é bom comer. Mas, saiba dividir aqui está no sentido de dividir funções, dividir informações. Muitas vezes, na equipe, uns acham que sabem mais que os outros. Então, eu vou fazer tudo. Eu não vou dividir, eu não vou delegar alguma tarefa menos importante que não dá para eu fazer agora. Isso existe muito, porque a pessoa, ela quer fazer tudo, porque ela sabe tudo. Primeiro, ninguém sabe tudo. Não é verdade? Ninguém sabe tudo. Não existe o maior especialista de alguma coisa que sempre tem. As pessoas são iguais. Tá? E a gente tem que saber dividir. Porque saber dividir tarefas e saber dividir informações também sugere humildade, que é uma das características também muito importantes. Olha quanta coisa de características, né, os papozinhos, que existem numa equipe. Na verdade, na vida pessoal, na vida familiar, né? A humildade é uma das principais características, é uma das virtudes bíblicas também, não é verdade? Nós temos que ser humildes, tá? Tanto para dividir informações, quanto para pedir também informações, para pedir ajuda. Tá? Eu não sei alguma coisa. Não, então vou pedir para alguém. Né? Mas eu sei tudo. Não, você não sabe tudo. Alguém vai poder fazer alguma função. E outra coisa também muito importante. Cada pessoa está na função que ela é capaz de fazer no determinado momento que ela está lá. Então não tem aquela pessoa que fale assim, eu acho que eu não vou fazer essa tarefa, que daí aqui eu já estou falando do outro. Não vou fazer essa tarefa porque eu não sou capaz. O coordenador me deu uma função que eu não consigo fazer. Não existe função que você não consiga fazer. Se foi atribuída para você, é porque você pode fazer sim. Tem que se esforçar. Né? Tem que se esforçar, porque trabalho bom é trabalho com esforço. Esforço aqui, muita gente ouve a palavra esforço no sentido negativo. Parece que está colocando um fardo nas costas e levando o trabalho, né? Chega em casa, nossa, luta, né? Estou na luta. Trabalho numa luta. Trabalho é vida. Trabalho é a coisa mais gostosa que a gente tem na vida, tá? Trabalho é gratificante. Então a gente tem que botar isso para fora na hora que a gente está trabalhando. Tá? Não existe esse negócio de botar fardo nas costas, não. Tá? Tem que analisar muito bem. Todo mundo tem que analisar bem a sua própria função. Estou fazendo o meu melhor? Estou. Mesmo que você seja capaz de fazer mais, você tem que fazer bem o que você está fazendo agora, porque daí você vai crescer. Se você não fizer agora, você não vai crescer. Entenderam? Esse tópico nem devia estar aqui. Trabalho, claro. Que nem eu acabei de falar. As pessoas, elas se sentem incapazes, às vezes, de trabalhar. Ou, às vezes, elas são ociosas mesmo. Né? Ou, às vezes, são ociosas. Não sei se aqui existe, mas em alguns ambientes existe a ociosidade. A pessoa que, um exemplo, né? Em vez de estar atendendo, está jogando paciente no computador. Uma vez eu recebi um e-mail gigante de uma fila do INSS, não sei se vocês já foram no INSS, é uma fila gigantesca, infernal, um homem sentado na frente assim, um atendente, e o homem no computador jogando paciente. A foto foi tirada de frente do cara jogando paciente. Está trabalhando? Está fazendo bem? Não, está sendo ocioso, está perdendo o tempo dele e está perdendo o tempo dos outros, né? E tempo não é só dinheiro, não faz tempo é dinheiro, tempo é vida. Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o tempo do outro, você está perdendo um tempo de
viver um trabalho, viver uma boa relação. Entendeu? Seja participativo e solidário. Solidário. É o que eu falei. Solidariedade, quando eu falei de dividir as tarefas, as funções, solidariedade, ela pressupõe você ajudar as pessoas. Aqui vocês fazem isso toda hora, porque vocês ajudam as pessoas, não é verdade? Vocês atendem, né? Vocês têm pacientes para atender. E vocês têm que atender. Muitas vezes é difícil, mas a gente tem que ser sempre cordial, leal, cortês, educado, sorridente, né? Aquele sorrisão lindo na cara sem ser artificial. A gente fala muito aqui, muita gente acha que isso é utópico, tá? Muita gente acha que isso é uma utopia, que isso não existe. Né? Nossa, imagina, ela está falando de... Alessandra está aqui falando de um monte de coisa ideal, mas que na verdade não dá para existir. Dá. A gente tem que treinar muito, tem que se esforçar muito. Porque eu também trabalho num ambiente que, de uma certa forma, também gera esse estresse profissional. Né? Então, a gente treinamento. A gente treinando, a gente consegue sim fazer isso. Tá? Não pensem que não dá para fazer. Dá sim. Certo? Ser solidário é ajudar. E também pedir ajuda. Tá? Vocês, é a questão da humildade. Vocês estão precisando de ajuda, mas tem um orgulhoso, né? Isso é orgulhosa. Eu não preciso de ninguém, não preciso de ajuda. Precisa sim, todo mundo precisa. Tá? O homem, eu gosto muito de frasezinhas, né? O Aristóteles já disse, o homem é um animal social. Que é isso? Um homem não vive sozinho, não vive sem outro, nem colocar ele numa ilha deserta. Ele vai ter características sociais, mesmo numa ilha deserta. Isso já foi até comprovado. Então, nós dependemos de outras pessoas. Para tudo. Até você trabalhar dentro da sua casa, depende do seu entregador. Se você quiser comer uma pizza, você liga, alguém vai te entregar, então a gente depende para tudo. Ser participativo, aqui diz muito em relação ao crescimento profissional, quando a gente participa de cursos, de congressos, né, de palestras como essas, ó, vocês estão sendo participativos, tá? Que beleza. A Nicole falou para mim, ela foi fazer um curso semana passada, né? Ela está sendo participativa. O curso não ajuda só ela vai crescer muito. Mas o curso ajuda ela e ajuda as outras pessoas, porque vai passar o que ela aprendeu. Certo? Então é muito importante a gente não estagnar na nossa profissão, não, tá? A gente fala, eu já estou no fim da vida mesmo, tá bom, do jeito que tá bom. A pessoa, existem, claro, e aqui não é uma crítica, né? Mas existem os comodistas. Tudo tá bom. Se tudo tá bom, a pessoa tá feliz, tá ótimo. Agora, se ela não quer mudar, mas ela